Cerca de 10% das mulheres acima de 40 anos, em torno de 20% daquelas com mais de 60, manifestam algum problema na tireoide. Mas se engana quem pensa que essas disfunções afetam só o sexo feminino. Recentemente, o jogador de futebol Ronaldo lançou o tema na mídia quando revelou seu hipotireoidismo. Para conversar sobre esse assunto, a Sessão Saúde de hoje recebe a endocrinologista do Hospital Regional, doutora Eliane Nicoliello. Doutora Eliane, é um prazer recebê-la aqui na TV Câmara. Olá, boa tarde a todos. O prazer é meu. Doutora Eliane, primeiro eu queria que você falasse qual é a função da tireoide, o que é a tireoide? Bom, a tireoide é uma glândula localizada na base do pescoço, responsável pela produção de dois hormônios, que são o T3 e o T4. Esses hormônios eles já são produzidos a partir do terceiro mês de vida intrauterina, né? E a produção adequada deles influencia o funcionamento de diversos órgãos. Muita gente ainda confunde, né, o que é o hipertireoidismo e o hipotireoidismo. Eu queria que a gente falasse um pouco da diferença desses dois, começando pelo hiper. O que caracteriza o hipertireoidismo? Bom, o hipertireoidismo, na verdade, ele é menos frequente do que o hipo, né? No hipertireoidismo existe um excesso na produção do hormônio tireoidiano, né? Então a pessoa começa a ter uma série de sintomas, como taquicardia, tremores, alterações oculares e pode vir até mesmo uma perda de peso significativa, né? Já o hipotireoidismo é o contrário dessa situação, né? A pessoa começa a desenvolver ganho de peso, inchaço, unhas quebradiças, pode ter prejuízo na memória e até mesmo algumas pessoas desenvolvem aumento de colesterol e depressão por conta do hipotireoidismo. É uma coisa difícil de ser diagnosticada, porque afeta diferentes partes do organismo. Às vezes a pessoa acha que está com uma unha quebradiça, não vai pensar que isso está relacionado a uma doença, ou perdeu peso, também não vai achar que é hipo ou hipertireoidismo. Então é difícil diagnosticar? Não, é um exame simples para ser detectado o hipotireoidismo, basta um exame simples de sangue, né, que hoje em dia é feito muitas vezes até como um check-up, né, e algumas vezes é necessário também o ultrassom de tireoide e excepcionalmente outros exames mais complexos, né, mas muitas vezes com um simples exame de sangue, que é o chamado TSH, que é a dosagem do hormônio da tireoide, já é o suficiente para fazer o diagnóstico do hipotireoidismo. E o que causam essas doenças? Bom, muitas vezes o hipotireoidismo ele tem um componente genético. A mãe, a irmã, a avó costumam ter o mesmo problema, né? Então a pessoa carrega uma tendência de atuar contra a tireoide, ela produz anticorpos contra a glândula, né? E a questão do iodo da alimentação também influencia. Então a gente sabe que tanto o excesso de iodo quanto a falta de iodo, eles geram doenças na tireoide. Porque esses dois hormônios que eu comentei, o T3 e o T4, eles são produzidos com iodo. Então, em áreas em que existe muito iodo, ou pela própria alimentação com excesso de industrializados, né, molhos em lata, produtos congelados, fast foods, salgadinhos, então o excesso de iodo na alimentação favorece o aparecimento de doenças na tireoide. Então a alimentação está bastante ligada a esse tipo de problema. Sim, inclusive a alimentação e o cigarro ele pode favorecer a situação contrária, que é o hipertireoidismo, né? Então a gente sabe que infelizmente até mesmo esse fator pode influenciar. E são disfunções graves que até podem levar à morte, de repente, se não forem tratadas de forma adequada? Ah, sim. Na verdade, o hipotireoidismo ele é uma doença crônica, né? Então a pessoa pode acabar convivendo com esse problema durante muito tempo, né? Isso vai gerando problemas com o passar dos anos, né? Pode gerar retenção de líquido, pode gerar uma insuficiência cardíaca, aumento de colesterol. Então, de fato, pode gerar a longo prazo, né? Enquanto que o hipertireoidismo, como ele acelera o metabolismo, causa palpitações, pode vir a gerar até arritmias. Então, nesse sentido, podem ser, sim, doenças fatais. Agora, o paciente, ele tem uma certa dificuldade para procurar um médico, assim, para perceber que ele está com esses sintomas e procurar um médico, ver o que está acontecendo com ele? É assim, hoje em dia, como eu comentei, um simples exame de sangue, ele pode detectar, né? Então, à medida que um paciente relata essas queixas, muitas vezes para outros médicos, né, não especialistas, o profissional que atendê-lo, ele vai estar capacitado a fazer o encaminhamento, né? Então, as pessoas precisam relatar esses sintomas para que seja feito um diagnóstico correto, especialmente se ela tiver nesses grupos de risco, né? Ou seja, tem antecedente na família de doença na tireoide,
está com uma alimentação rica em iodo, rica em alimentos industrializados, né? Ou é uma pessoa que passou por um processo de radioterapia, né? A pessoa que fuma, enfim, principalmente essas pessoas, a gestante ou a pessoa que pretende engravidar. Então, principalmente essas pessoas devem procurar um médico para fazer uma avaliação da tireoide. E qual que é o tratamento adequado, tanto para o hipertireoidismo como para o hipotireoidismo? O tratamento geralmente é à base de medicamentos, né? No caso do hipotireoidismo é feita a reposição hormonal e no caso do hipertireoidismo é usada uma medicação para bloquear o excesso de produção de hormônio pela tireoide. É ideal que haja um trabalho conjunto com a alimentação também, com a nutrição? Não, geralmente assim, não é necessário, né, assim, porque uma vez que esteja desencadeado o problema na tireoide, a alimentação já não vai ser um fator importante para a cura do problema, né? Mas de fato, assim, a alimentação ela atua mais como um preventivo, né? Então, se você tiver uma boa alimentação, isso pode prevenir o aparecimento de doenças na tireoide. Mas uma vez que você desenvolve essa doença, aí você tem que fazer um tratamento específico com medicamentos. É um tratamento que vai ter que ser feito pro resto da vida da pessoa ou, de repente, há a possibilidade de cura? Na maioria das vezes, o tratamento do hipotireoidismo é por toda a vida, né? Então, a suspensão do hormônio tireoidiano só deve ser feito com orientação médica. Em raros casos acontece, né? Mas na maioria das vezes o tratamento é contínuo. Há complicações mais graves que podem surgir com o hipotireoidismo? Então, na verdade, o hipotireoidismo ele pode gerar um aumento do colesterol, né? Pode gerar um funcionamento inadequado do coração, uma insuficiência cardíaca, pode gerar um aumento de pressão arterial, inclusive, né? Então, a médio ou longo prazo pode gerar um risco à saúde, sim, né? Não costuma ser algo fatal, mas algumas pessoas, por não tratarem a tireoide, terão seus problemas, outros problemas de saúde agravados por conta disso. Doutora, vamos recapitular um pouquinho os sintomas dos dois para deixar bem claro. O hipotireoidismo, quais são os sintomas? O hipotireoidismo, ele lentifica o metabolismo. Então, muitas vezes a pessoa percebe um ganho de peso de 3 a 4 quilos em média, tá? Gera inchaço, então a pessoa já acorda inchada, inchaço nas mãos, inchaço no rosto, né? Lentifica o funcionamento do intestino, então muitas vezes há uma constipação, né? Prende o intestino, prejudica a memória, então a pessoa fica com raciocínio mais lento. E nas mulheres pode gerar um aumento do fluxo menstrual e dores de cabeça e piora da tensão pré-menstrual. E no hipertireoidismo? No hipertireoidismo, a pessoa começa a sentir palpitações, falta de ar, emagrece, sente fraqueza, tremores e pode ter, inclusive, alterações nos olhos, vermelhidão nos olhos, os olhos ficam mais saltados, começa a lacrimejar. E normalmente, quando a pessoa tem uma dessas duas doenças, é bastante visível, esses sintomas são bastante claros, ou às vezes a pessoa apresenta um ou dois sintomas em menor grau? Então, o hipertireoidismo muitas vezes ele é confundido com outros quadros, né? Com ansiedade, com estresse, né? E no caso do hipotireoidismo, dependendo da intensidade dos sintomas, a pessoa só descobre com avaliação pelo exame de sangue. Alguns sintomas podem ser leves, podem passar despercebidos, né? Como a dificuldade de memória, um inchaço, alteração do intestino, né? Então, nem sempre as pessoas conseguem identificar de imediato. Tá? Então, o ideal seria fazer até uma avaliação médica periódica para saber se não tem nenhum tipo de problema mesmo. Sim, geralmente quando as pessoas vão ao especialista, elas já estão há vários meses passando pelos mesmos sintomas. Então, elas precisam fazer uma avaliação específica para confirmar o diagnóstico e fazer o tratamento. Então tá certo, doutora, a gente vai um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre os problemas da tireoide com a doutora Eliane Nicoliello, que é endocrinologista. A gente já volta.
voltamos com Sessão Saúde, hoje falando sobre doenças da tireoide com a médica endocrinologista a doutora Eliane Nicoliello. Doutora Eliane, a gente falava sobre o hipotireoidismo e algumas consequências que podem vir com essa doença. Recentemente ficou bastante em alta esse assunto com a declaração do Ronaldo de que ele sofria de hipotireoidismo e por isso teria engordado muitos quilos. Queria que a senhora explicasse para a gente se de fato está relacionada essa dificuldade de emagrecer com o hipotireoidismo ou se há aí um pouco de exagero também nessa declaração. Bom, Ronaldinho, como a gente comenta, né, é uma pessoa pública, né, então ele acaba traduzindo, na verdade, os mitos que existem sobre o hipotireoidismo, né. Então, para esclarecer, de fato, o hipotireoidismo é uma doença que acomete principalmente mulheres, né, mas os homens não estão isentos de terem a doença. E o hipotireoidismo ele pode gerar um ganho de peso, mas na maioria das vezes discreto, né, de 3 a 5 quilos que melhoram com o tratamento. Então, no caso do Ronaldinho, aquele ganho de 20 quilos que ele teve não pode ser atribuído completamente ao hipotireoidismo, né? Além da questão do desempenho na atividade física, né? Que à medida em que a pessoa ganha peso, ela tem um prejuízo no rendimento do exercício e o hipotireoidismo também deixa a pessoa mais cansada, né? Piora o rendimento no trabalho, piora a memória, né? Mas sem dúvida tudo isso melhora com o tratamento, né? Então ele, na verdade, ele divulgou essa informação, inclusive de que ele não podia fazer o tratamento porque esse tratamento iria acusar nos exames antidoping, né? E a gente sabe que não é verdade, né? O hormônio tiroidiano, ele deve ser utilizado para o tratamento do hipotireoidismo, né? E é o tratamento de escolha, né? Não existe um outro tratamento, né? Não tem, muitas vezes o hipotireoidismo não tem cura, ele requer o uso do hormônio, né? Então a pessoa precisa usar esse hormônio. Sim. Porque não pode deixar uma doença como essa sem tratamento, pode Exatamente. ter consequências graves. Uhum. E há uma estimativa de uma porcentagem de quantas pessoas são afetadas com problemas na tireoide no Brasil? É uma coisa bastante comum? Então, o hipotireoidismo ele afeta em torno de 10% das mulheres, principalmente na vida adulta, né? Ou até a menopausa, né? Os homens são menos afetados pela doença, né? Que no caso do Ronaldinho, ele está nessa minoria, né? E algumas crianças também podem ter o hipotireoidismo, mas a principal idade afetada é a vida adulta e principalmente as mulheres. E por que essa prevalência nas mulheres? É uma questão de ir perdendo os hormônios com o tempo mesmo, com a chegada da menopausa? Então, na verdade, a menopausa é uma situação que predispõe ao aparecimento do hipotireoidismo, né? Mas a própria mulher, a mulher é mais predisposta a alterações hormonais, né? Por questões genéticas mesmo. Um dos hormônios da mulher, que é o estrógeno produzido pelos ovários, ele interfere na produção de hormônios tiroidianos, que são o T3 e o T4. Então as mulheres são mais predispostas, sim, a esse tipo de problema. E com a idade isso tende a piorar? Sim, as mulheres na idade adulta, que até então não tiveram problemas na tireoide, poderão vir a tê-lo após a menopausa. Isso acontece com o homem também? O homem mais velho tem uma propensão maior a desenvolver ou aí não? Não, aí o homem já não tem tanta correlação com a idade, né? Mas sem dúvida as mulheres estão mais afetadas pela doença, tanto antes quanto após a menopausa. E especialmente o hipotireoidismo é mais frequente após a menopausa. No caso de crianças, que não é tão comum assim, mas é feito um teste teste do pezinho, logo Sim. quando a criança nasce. Uhum. É diferente, é um tratamento diferente com crianças? Até o próprio diagnóstico é feito de forma diferente? Como que é essa relação com as crianças? Na verdade, o tratamento das crianças é o mesmo dos adultos, né? É feita a reposição do hormônio, que é a levotiroxina sódica, né? Na forma de comprimidos, né? A diferença é que a criança usa uma dose proporcionalmente muito maior do que a do adulto, porque ela está em plena fase de crescimento, então a necessidade do hormônio é maior, né? Só que esse hormônio ele só é vendido na forma de comprimidos. Então, no caso das crianças, as mães precisam macerar o comprimido e diluir numa colher de sopa de água, né? Mas o tratamento é feito com o mesmo hormônio que os adultos utilizam. E nesse caso, é sim uma predisposição genética? Sim, existe um componente genético muito importante para as doenças da tireoide. Quase sempre as pessoas que têm hipotireoidismo têm pelo menos mais um parente afetado,
né? Portanto, para as pessoas que tenham casos na família, a mãe, a irmã, a avó com hipotireoidismo, elas deverão fazer um exame porque elas são predispostas a terem o mesmo problema. Esses problemas na tireoide, às vezes, eles não são levados tão a sério pela população, ela apresenta 1 ou 2 sintomas, mas ela não se preocupa com isso? Ou já há um esclarecimento melhor do que é a doença, as pessoas têm procurado mais ajuda? Ah, sim, eu acredito que hoje em dia, né, as pessoas já chegam no consultório pedindo o exame da tireoide ou já dizendo, olha, eu já fiz o exame da tireoide e eu não tenho problema, né? Então, hoje em dia, eu acredito que tem uma boa divulgação em relação a isso, né? Mas, infelizmente, ainda existem esses mitos sobre a doença, né? Sobre o que é o hipotireoidismo, né? E é por isso que é importante o esclarecimento do profissional para que a pessoa saiba se de fato tem algum problema e se, no caso de ter, qual é o tratamento mais adequado. A maioria das pessoas que procuram endocrinologista, elas estão querendo emagrecer e daí elas acham que é culpa de um hipotireoidismo? Sim, muitas pessoas confundem o ganho de peso, que é relacionado à obesidade, que constitui a obesidade, com o hipotireoidismo, né? São doenças diferentes. A obesidade é uma doença complexa, que envolve muitas vezes alimentação, atividade física, genética, né? Enquanto que o hipotireoidismo, ele não depende tanto desses fatores. Então, muitas vezes a pessoa que está acima do peso, ela pode vir a ter hipotireoidismo, mas ela deve tratar também a obesidade, né? São duas doenças que podem coexistir. Não adianta achar que vai tomar um remédio para a tireoide e vai acabar com esse problema de peso. Exatamente. Infelizmente, a gente sabe que existem profissionais não endocrinologistas que fazem uso de hormônio tiroidiano para o tratamento da obesidade e que, na verdade, não é o tratamento da obesidade. Essas pessoas até emagrecem utilizando fórmulas, né, que contêm esses hormônios tiroidianos, mas de forma incorreta. Mesmo né? quando a pessoa não tem problema. Eles Exatamente. querem acelerar o organismo para ver se a pessoa emagrece. Exatamente, porque a gente sabe que o hormônio tiroidiano em excesso, ele muitas vezes proporciona a perda de peso. Mas é uma perda de peso às custas de massa muscular e massa óssea. Isso pode acarretar até no outro problema, no hipertireoidismo? Sim, exatamente. Por isso que os endocrinologistas não utilizam hormônio tiroidiano para emagrecimento, porque ele está gerando uma outra doença, que é o hipertireoidismo. E há outros tipos de disfunções que podem, que afetam a tireoide, mas que não são essas duas que a gente conhece mais, o hipertireoidismo e o hipotireoidismo? Sim, existem algumas doenças, vamos falar de duas delas, né, que são os nódulos na tireoide, né, e são as doenças causadas por radiação, né. Então, que seriam o próprio hipotireoidismo, ele pode ser desencadeado por radiação ionizante, né, como nesses acidentes nucleares, e o câncer de tireoide, né. Então, essas outras duas doenças, que seriam o câncer de tireoide e o bócio nodular, ou seja, os nódulos de tireoide, são doenças menos frequentes, mas que podem existir inclusive nas pessoas que têm hipotireoidismo, né? E o tratamento é completamente diferente, né? Muitas vezes os nódulos de tireoide não são feitos, não são tratáveis com medicamentos, muitas vezes com cirurgia, e o câncer de tireoide, o tratamento com a cirurgia é obrigatório. Esses nódulos na tireoide, as pessoas que têm o hipertireoidismo podem desenvolver, mas elas têm mais propensão do que uma pessoa que não tem problema a desenvolver nódulos? Sim, muitas vezes as pessoas que têm já um hipotireoidismo, elas podem ter nódulos por conta da própria causa do hipotireoidismo, né? Que é a inflamação da glândula. E as pessoas que têm o hipertireoidismo, um nódulo na tireoide pode ser a causa desse excesso hormonal. Então elas devem investigar isso também. Doutora, eu queria agradecer a sua participação aqui na TV Câmara. Se tem algum recado que você queira deixar para o nosso telespectador, alguma coisa que a gente não abordou na entrevista, por favor, sinta-se à vontade. Bom, o que eu gostaria de deixar como recado é principalmente para as pessoas que estão no grupo de risco para alterações hormonais, ou seja, pessoas com história na família de hipo ou hipertireoidismo, as mulheres que querem engravidar ou que estejam tendo dificuldades, né, dificuldade de engravidar, abortos de repetição, né? Essas pessoas devem obrigatoriamente fazer uma avaliação da tireoide, que pode ser inicialmente com um médico não especialista, né? Com um simples exame de sangue é possível detectar esse tipo de alteração. E em relação aos nódulos da tireoide,
que as pessoas façam o autoexame, né? Assim como existe o autoexame das mamas, o autoexame da tireoide consiste em você ficar em frente ao espelho, visualizar o seu pescoço e tomar um gole de água, né? Só com isso você pode detectar se existe algum aumento, né, no seu pescoço, alguma nodulação, e na suspeita de algum problema deve procurar um endocrinologista. Então tá certo, obrigada, doutora. Obrigada a você, boa tarde. Nós conversamos com a médica endocrinologista do Hospital Regional aqui do Vale do Paraíba, a doutora Eliane Nucoliello. A todos muito obrigada pela audiência, a gente se vê no próximo programa. Obrigada. Só pedir... Vai pro ar hoje à noite?